Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua direção, a Tua guarda sobre nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, ao tomar a Tua palavra e estudá-la, para que possamos compreender os objetivos de nossa missão. Prepare-nos, Senhor, para suportarmos tudo o que temos que suportar nesse velho mundo e sermos encontrados por Ti como servos que cumpriram e realizaram com a Tua vontade acerca de nossa missão. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Prepara-nos para o Teu reino. Te suplicamos, agradecidos, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Começo difícil. Irmãos, nunca foi fácil andar nos caminhos de Deus. Sai do natural nosso, sai do comportamento nativo em que fomos criados, em que nascemos. Nós nascemos e vivemos debaixo de inclinação carnal. E as inclinações carnais são completamente avessas, contrárias a todo e qualquer propósito relacionado com os caminhos de Deus. As inclinações carnais são naturalmente concebidas em trevas. E tudo que se relaciona com Deus é concebido em luz. Portanto, luz e trevas são situações completamente distintas. Quando então nos decidimos a andar nos caminhos do Senhor, não importa em que época de nossa vida aconteceu essa mudança, que biblicamente conhecemos como conversão, mudança de caminho, né? Não é sair de uma religião e entrar para outra. Mudança de comportamento. Ao invés de nós mesmos assumirmos o comando do leme de nossas vidas, essa grande embarcação da nossa vida passa a ser comandada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para viver essa realidade, irmãos, Paulo sofreu muito açoite, ele foi morto e ressuscitado. Entende, irmãos? É muito tenso, não é fácil, irmãos. Só que um detalhe: a vida comum da inclinação carnal, ela se resume em nascer, crescer, viver e morrer, sono da morte, e acabou ali. Não importa se o cara viveu 50, 60, 80, 90, 100 anos. Morreu, encerrou ali. O fim dele está traçado, porque ele viveu na inclinação carnal só, ele não permitiu, ele não concebeu a ideia sequer de Deus guiar a sua vida e prepará-lo para ser recuperado. Por que recuperado? Porque nós, infelizmente, somos dependentes da inclinação carnal, e essa dependência nos coloca automaticamente fora da recuperação que conhecemos na Bíblia Sagrada como salvação. Entende, irmãos? Para alcançarmos essa salvação, que é nada mais nada menos do que a recuperação, é a oportunidade de nos recuperarmos da atual condição nossa e sermos habilitados
para fazer parte e sermos habilitados a fazer parte desse grupo especial de pessoas que serão tratadas pelo Espírito Santo como barro mole na mão do oleiro, serão moldadas para o verdadeiro sentido da vida e, evidentemente, da nossa missão, que ao cumprirmos com ela pela graça e direção do Espírito Santo, seremos considerados em Cristo como vencedores e poderemos viver no sentido original da criação, de forma absoluta, vida eterna, assim como Deus originalmente criou a todos nós, a nossa raça e tudo que Ele criou no universo. Aqui nós temos Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, que ilustra isso que acabamos de dizer. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir para o deserto. Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2. A resposta de Faraó para Moisés e Arão foi uma resposta recheada de deboche, recheada de prepotência, transmitindo claramente um recado de desafio ao próprio Deus. E isso por quê? Porque esses faraós, esses reis que tinham na antiguidade, na sua maioria, eram monistas. Eles se sentiam como Deus, se achavam Deus diante do povo e exigiam inclusive reverência de todos. E ali estava agora alguém que de fato era escravo, outro, que no caso de Arão, né? E Moisés, que um dia foi preparado para ser o faraó, estava ali agregado aos escravos agora, sendo tratado como tal também. E agora o faraó pergunta para ele: quem é esse Deus? Quem que é esse indivíduo? Para que eu possa fazer isso? De forma alguma. Muito pelo contrário, não vai sair ninguém não. Quer dizer, ele cria uma situação de confronto aberto. E coisa que era necessária para que tanto Israel quanto Moisés e Arão, como todos os egípcios, conhecessem quem é Deus. Porque de outra forma, nada disso aconteceria. Se pacificamente Faraó deixasse ali sair, estaria armado a descrença a longo prazo diante de todos aqueles que estavam assistindo tudo isso. Mas o lado complicado de tudo isso aí é que ao Faraó agir dessa forma, que o próprio Deus diz que endureceu o coração de Faraó para que isso se sucedesse dessa forma, porque sabia dentro da sua onisciência que era um indivíduo que não tinha conserto, que não tinha para onde virar. Então Deus usou daquela situação para que isso se sucedesse e o poder de Deus fosse manifesto de forma extraordinária e o povo pudesse arrancar dali, deixando a marca de Deus ali diante de todos, a impressão correta de quem era o grande eu sou, que Moisés foi lá em nome dele pedir para deixar o povo sair do Egito. Pense nisso. No segundo tema, quem é o Senhor? A pergunta que ele fez, né? Quem é o Senhor? Muito bem. No Evangelho de João, capítulo 17, o verso 3, Jesus faz uma afirmação muito interessante. A vida eterna é essa. Presta atenção no que ele está falando, irmãos. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, está entendendo o que Jesus falou? Que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai ter vida se não for por mim. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida.
está falando no sentido absoluto, irmãos. Então, quando Moisés fala que Deus pediu, que Deus estava pleiteando para Faraó, para que ele deixasse o povo sair. Estava na hora, e Faraó fez o que fez, resistiu e criou conflito. Ele comprou briga com Deus, ele não comprou briga com Moisés. Só que esse comportamento de Faraó, que acabou gerando uma complicação para cima de todo Israel, porque logo Faraó, ao perceber as atitudes de Arão e Moisés em nome de Israel, ele criou complicação, um começo difícil. Aqui, como temos então no terceiro tema, a coisa virou praticamente um efeito rebote, irmãos, contra Moisés. Quando nós analisamos o que aconteceu em Êxodo capítulo 5, verso 3 ao 23, irmãos, Faraó, a conta que ele fez na cabeça foi só uma: o povo está sobrando tempo para eles, para ficar maquinando o conflito, maquinando rebeliões. Eu vou dobrar o serviço deles, vou dificultar, porque eles não têm tempo para pensar, não têm tempo para ficar planejando, porque afinal de contas tem mais de 1 milhão de escravos aqui, só hebreu. E se isso contaminar outros, a coisa vai complicar. O Egito está falido, porque a economia do Egito dependia basicamente do serviço escravo que tinha. Então o Faraó dobrou a carga de serviço, dificultou, onde a principal atividade desses escravos era preparar tijolos para os enormes templos, para as enormes construções que o Egito fazia o tempo todo, para as casas dos próprios nobres egípcios e de todo mundo. Essa palha que eles misturavam com barro para formar esses tijolos queimados, e tijolo de boa qualidade para a época, estava tudo ali em volta, já colhido devidamente, estava estocado, era só pegar e fazer a produção. Ele agora põe os indivíduos para sair procurando palha para tudo quanto é lado, restolho, para poder conseguir, tinha que manter a mesma produção de tijolo que tinha por dia. Só que agora ele tinha que sair campeando, procurando. Mas o povo sentiu e revoltou e começou a quase que amaldiçoar Moisés por causa dessa situação toda. Agora pensa que situação: ele vai na frente de Faraó, o Faraó critica ele, debocha na cara dele, tentando através de Satanás, evidentemente, desmotivar Moisés da sua missão. E agora na situação daquela ali não tinha mais volta. Moisés não tinha como voltar a ser o Moisés de antes, dentro do palácio. Ele já era um cara condenado à vista da liderança egípcia, apesar desse Faraó ter sido seu contemporâneo, seu irmão de criação. Mas ali já tinha claramente um rival na frente dele, em todo o sentido da palavra. E o indivíduo, inclusive, no caso de Moisés, muito mais bem preparado do que o Faraó que ali estava para poder ocupar o trono. Mas tinha aí o peso da influência da mãe de criação de Moisés, que também dividia essa administração egípcia com esse Faraó. Moisés agora foi completamente desmotivado através do desafio promovido por Faraó ao Deus de Israel, colocando Moisés e Arão como um cisco, como uma poeira na frente dele, que não valia de nada. E compra a briga, e não só compra a briga, como vai lá e dobra o serviço do povo de Israel. E o povo partiu para quase amaldiçoar Moisés. E aí no capítulo 6, verso 1, Deus fala para Moisés, porque Moisés vai lá e reclama para Deus: Senhor, por que o Senhor foi afligir esse povo? Lá no capítulo 5 de Êxodo, verso 22 e 23, Moisés reclama profundamente a Deus: Senhor, o que foi que o Senhor fez? O Senhor me tira lá de Midian, traz aqui dessa distância, me põe diante de Israel, da liderança, me põe diante da liderança egípcia, e agora Faraó desafia o Senhor, me colocou como um cisco, só eu e o meu irmão lá na frente daquela guarda imperial todinha ali, só eu e ele. E agora o povo também querendo me apedrejar, o povo querendo me trucidar por causa da situação que gerou esse conflito todo. O serviço deles foi dobrado,
Aí, lá no capítulo 6, verso 1, Deus responde para Moisés: Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Quer dizer, Deus ainda não tinha mostrado o que tinha que fazer. Ele dependia desse comportamento de faraó para poder agir. E esse Deus maravilhoso ficar impregnado na mente de todos os rebeldes israelitas e dos rebeldes egípcios, que agora o campo estava contaminado dos dois lados, e quase um efeito rebote, como eu disse, né, contra o coitado do Moisés. Moisés, diante de um ser divino absoluto, ele como mortal agora, junto com o irmão dele, diante de alguém que era considerado como um Deus, né, diante de todos, e agora abriu um conflito entre deuses. Que o que o mortal está fazendo no meio disso, né? Na mente de todo o egípcio, era isso que estava acontecendo, e dos fracos na fé que vivia lá em Israel, que vivia lá no Egito também, dos descendentes de Abraão, e o conflito estava aberto. Mas Deus faz uma sequência de exposição, o que eu vou fazer, o que eu sou, o que eu fiz, faço e irei fazer. O grande eu sou, irmãos, apresenta em várias faces nesse diálogo com Moisés, fortalece o coração dele e de Arão, porque quem conversava com Deus ali naquela ocasião era Moisés, mas quem conversava com o povo e quem conversava com o faraó era Arão. E isso estava sendo preparado dessa maneira para que funcionasse de forma clara a estratégia de Deus. E essas ações todas garantiriam o restabelecimento do relacionamento de Deus com Israel. E colocaria um cenário aberto de Deus contra Faraó, diante de todos que ali assistiam. Porque o eu divino seria apresentado de maneira inesquecível dali para frente. Aí entramos no quinto tema: não sei falar bem. De novo, irmãos, pela segunda vez, aqui nós temos Êxodo 6, de 9 a 13, Moisés de novo, ao argumentar então nesse segundo diálogo agora, nesse diálogo que ele teve com Deus ali recente, esse argumento, ele usou a expressão que era incircunciso de lábios. Ou seja, ele não sabe, eu não sei falar bem, eu já tinha, é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu já disse para o Senhor que eu não sou bom para estar falando e tal, que eu não tenho essa habilidade dos lábios, mas o Senhor insistiu que eu tinha que cumprir com essa missão. Aí veio meu irmão comigo e tal, mas não tem como. Vira e mexe, está nós dois conversando e dialogando e questionando e contestando diante de Faraó, e agora diante do povo, o povo está me descrendo também, está rebelando contra mim. É porque eu não sei falar bem. Se eu soubesse, eu teria convencido todo mundo. E Deus mostra para ele agora, entrando no sexto tema, Moisés como Deus sobre o Faraó. Aqui, Êxodo 6, de 28 a 30 e 7, de 1 a 7, irmãos, Arão, de maneira definitiva, foi posicionado como porta-voz de Deus e foi chamado então de profeta para isso. Isso é profeta. Profeta não é quem vê futuro e passado, não. A palavra profeta é um porta-voz de Deus. Ele não só transmite a vontade de Deus, os questionamentos e tudo que tem que ser feito ou deixar de ser feito para o seu povo, é um recado para o seu povo, para qualquer nação. Ele faz essa transmissão como ele interpreta o sentido do que Deus falou para ele diante do povo, usando a linguagem da cultura local. Esse era o propósito de qualquer profeta, desde que então Deus chamou alguém para tal objetivo. E aqui estava Arão sendo definitivamente habilitado para isso. Aqui ele passava a falar com Deus também. E Moisés sendo usado como o líder de Israel, que comunicava com Deus também e estava revestido de poder para transmitir o poder de Deus ao povo, para mostrar os milagres e tudo mais que se sucederia dali adiante. Então houve uma definição de função ali mais lapidada
e Moisés podia agir de forma mais tranquila daqui para frente, porque ele ia ser só o porta-voz do poder e o irmão dele o porta-voz da palavra. Então a ação ali aconteceria de forma mais preponderante diante de Faraó e diante de Israel. Dessa maneira, tanto Faraó quanto o povo sentiriam o peso exato do recado de Deus a todos. Inclusive, quando a gente analisa Êxodo 4, 21 e 7, 3 a 5, a gente pode observar que Deus avisou, inclusive Moisés e Arão ali, que os encontros com o Faraó daqui para frente seriam bastante tensos, porque a coisa ia se desenrolar de maneira extraordinária. Agora sim, a ignorância de Faraó em se achar Deus competir com o ser divino, criador do céu e da terra. Faraó teve que compactuar com as trevas, com o príncipe das trevas de forma plena, para poder tentar fazer alguma coisa, para se sobressair de alguma maneira diante dos desafios propostos por Deus através de Moisés e Arão. Mas o recado ali ficou claro agora, dali para frente, Moisés, como Deus sobre Faraó. Ali ficaria definitivamente exposto quem é Deus e quem é Faraó. No sétimo tema, conflito tenso, tem um texto do Patriarca e Profeta, página 215, que diz o seguinte: os capatazes egípcios tinham indicado oficiais hebreus para fiscalizar o trabalho do povo, e esses oficiais eram responsáveis pelo serviço efetuado por aqueles que estavam sob seu encargo. Quando o mandato do rei entrou em vigor, o povo se espalhou por todo o Egito para colher restolho em lugar de palha, mas viu que era impossível ficar a mesma quantidade de tijolo de antes. Por causa desse prejuízo, os encarregados hebreus foram cruelmente espancados. Irmãos, olha o que acontece aqui. A liderança egípcia constituiu, do meio do povo, fiscais do próprio povo, para que exigisse a produção do povo e mantesse a produção. E quando a produção não aconteceria à altura, conforme proposto, esses fiscais iam ser açoitados diante do povo, severamente. Irmãos, que coisa mais tensa. Satanás sempre teve esse propósito de intensificar o conflito da vida do povo de Deus, seja como indivíduo, como igreja, para que esses se desanimem na fé e abracem as trevas. É muito comum ver pessoas desanimar de Deus, ver pessoas desanimar da igreja, tomar raiva da igreja, tomar raiva da Bíblia, tomar raiva de Deus. Eu já assisti, irmãos, pessoas ficaram num estado depressivo tão grande que falam: não, Jesus quando voltar pode me deixar fritar. Falou desse jeito na minha cara, irmãos. Eu escutei com os meus olhos, agora recente, esse ano, alguém que está na igreja há mais de 40 anos caiu e no momento de rebeldia falou isso, irmãos, falou na minha cara. Eu nunca tinha ouvido alguma coisa assim aberta, nem de gente do mundo lá fora. Sabe, irmãos, esse é o propósito de Satanás: desanimar as pessoas a ponto delas se rebelarem contra Deus e a sua palavra. Irmãos, Deus não força ninguém a fazer nada. Nós é que temos o costume de querer forçar as pessoas a fazer alguma coisa. Às vezes, quem sabe ao educar os filhos, acabamos cometendo esse erro. Querer fazer com que os filhos consigam fazer aquilo que nós não fizemos, que seja aquilo que nós não fomos. No fundo é isso que acaba acontecendo, irmãos. Nós não podemos espelhar as nossas frustrações para que os filhos tenham sucesso e isso console as nossas frustrações. Quando educamos nossos filhos,
Precisamos entender que se nem Deus obriga ninguém a fazer nada, nós não devemos ultrapassar os limites da simples educação, de ensinar o que é bom para os filhos, mostrar o que é errado, para que eles cresçam, amadureçam e possam chegar ao ponto deles mesmos fazerem com maturidade as suas próprias escolhas. É nisso que resume a educação entre pais e filhos, entre professores e alunos, e assim sucessivamente durante a nossa missão de evangelizar o mundo ao nosso redor. Nem todo mundo vai entender, com o nível de maturidade que você tem, aquilo que você está ensinando. Cada um vai entender na porção daquilo que ele já amadureceu durante a vida. Outros estarão com a maturidade até mais avançada que a sua, entenderão mais do que aquilo que você está falando, porque apenas a oportunidade que ele teve de ouvir o que ouviu de você foi suficiente para acordar um gênio conectado com o Espírito Santo que estava adormecido dentro dele. Mas a maioria, de uma forma geral, vai entender de forma progressiva. O mesmo ensinamento que você coloca aqui, um vai entender desse tamanho, outro desse tamanho, outro desse tamanho, o outro vai ver um leque aberto de opções de entendimento. E assim Deus vai nos usando como instrumentos para alcançar todos os corações ao nosso redor. Agora, Satanás sempre traçará formas de arrochar o conflito, de jogar a carga pesada para cima, para que as pessoas desistam da fé e abandonem a fé. Isso foi o que foi feito contra Moisés e Arão, foi o que foi feito contra todo Israel que estava escravo há mais de 400 anos no Egito. Viviam ali já há 430 anos. Irmãos, o conflito agora pegou um ponto terrível, mas tudo isso precisava acontecer para que as ações seguintes pudessem marcar não só aqueles que ali estavam, mas o próprio Moisés. Irmãos, Moisés estava recebendo grandes lições ali também, porque a partir do momento que ele foi lá, fez aqueles milagres, queira ou não, ele saiu com um certo senso de exaltação. Opa, eu estou poderoso agora. Agora o que eu falo, o negócio acontece. E esse eu humano, eu carnal, isso não está com nada, irmãos. Isso é eu mortal. Quando nós somos usados como instrumento nas mãos de Deus para que Deus faça algum milagre ou qualquer ação através de nós, o eu divino é que tem que ser exaltado e não o nosso. Não foi isso que Cristo falou? Se quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Porque o grande eu sou é que toma a frente de tudo, é que já venceu na nossa frente, nos garantindo a nossa vitória. Pense nisso. Senhor Deus, capacita-nos, Senhor, a entender os propósitos reais de nossas vidas e de nossa missão. Fortaleça a nossa fé e nos prepare para enfrentar todos os obstáculos que temos, todas as barreiras em nossas vidas. Que naquele grande dia, em que breve está, de tu vir as nuvens dos céus para buscar os teus escolhidos, pela tua graça, nós e nossos lares, representados nesta oração, possamos ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.